Nesses dias, nesse período, eu acredito que Deus reservou para que Ele pudesse colocar alguns fundamentos na igreja. Nós começamos o ano de 2020 dizendo que esse tempo é o tempo da Bíblia, é o tempo de Deus, é o tempo onde Deus vai manifestar sua palavra, é o tempo da família, é o tempo que Deus vai colocar fundamento na família, e é o tempo da igreja, é o tempo onde a igreja vai ser consolidada, a igreja vai ser capacitada, a igreja vai ser fortalecida, e a igreja vai ser preparada para um dia especial, que é o dia da volta do Senhor. Então nós começamos o ano assim, nós começamos o ano dizendo, olha, Deus é soberano sobre todas as coisas, Deus é o Senhor da palavra, e a palavra dele é vida, e essa palavra ela vai se tornar manifesta e clara a todos nesses dias. Nós começamos dizendo que Deus, através da sua palavra, vai tocar o coração, e Ele vai falar através do seu Filho nesses dias, Hebreus capítulo 1, e nós temos batido nessa tecla, a qual o texto vai dizer que Deus falou de várias formas através dos profetas aos pais, mas nesses últimos dias Ele falaria através do seu Filho Jesus. E é nisso que nós estamos acreditando, que nesses dias que o mundo parou, as nações pararam, tudo parou por causa de um vírus, Deus tem um plano poderoso, Deus tem um plano especial, e Deus está falando a respeito desse plano através do seu Filho Jesus. Deus está colocando fundamento na família, Deus está estabelecendo famílias, o plano original de Deus sempre foi família, e Deus parou tudo nesses dias para que a gente pudesse ser família. E nós precisamos entender isso nesses dias. Deus parou tudo para que Ele pudesse estabelecer fundamentos, Ele pudesse colocar princípios novamente na família. Então você que me escuta essa noite, você que me assiste, saiba que Deus está trabalhando para que a sua família seja restaurada, Deus está trabalhando para que a sua família seja edificada, Deus está trabalhando para que a sua família entenda o plano, o propósito eterno dele, Deus está trabalhando através do seu Filho Jesus para que a sua família seja tocada pela palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que nem uma palavra que o Senhor disse voltará vazia. Todas as palavras que Ele disse vai se cumprir. Todas as palavras que Ele disse está se cumprindo. E eu tenho certeza que o amor dEle vai alcançar a sua casa, vai alcançar a sua família, vai alcançar os seus filhos, vai alcançar seu esposo, vai alcançar sua esposa. A palavra do Senhor vai ser sobre a tua casa, sobre a tua família, vai ser sobre tudo aquilo que Deus colocou sobre a tua mão. A palavra do Senhor vai se cumprir no meio dos seus nesses dias. Você precisa compreender isso. Deus está trabalhando nesse tempo, Deus está trabalhando nesses dias, Deus está fazendo com que a palavra, a voz do seu Filho seja ecoada sobre as nações, sobre os povos, sobre a nossa cidade, sobre a nossa vida e sobre as nossas casas. Deus está falando através do seu Filho, Deus está ministrando ao coração do povo através de tudo que está acontecendo. A Bíblia vai dizer, Romanos capítulo 8, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo em caos, mesmo estando todas as coisas parece fora de controle, mesmo que pareça que as coisas não estão se encaixando, Deus não perdeu o controle da história, Deus não perdeu o controle da vida, Deus não perdeu o controle daquilo que Ele está fazendo, Deus continua trabalhando e tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, tudo está cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para que o propósito eterno de Deus se cumpra sobre a tua vida. Mas presta atenção, nós temos dito que esse é o tempo que Deus, é o tempo de Deus, é o tempo da palavra se manifesta, mas é o tempo de Deus também estabelecendo família. Então entenda, você que está aí, você que está me assistindo, entenda que Deus está chamando você para ser família. Deus está te chamando para ser família. Talvez você antes não tinha tempo, talvez havia muita ocupação, talvez existia preocupação com tanta coisa, talvez existia preocupação em ganhar, conquistar, em fazer novas conquistas, mas Deus parou tudo para que você entenda que a base fundamental do cristianismo, a base fundamental do evangelho é sermos família. Deus parou esses dias para que você entenda isso.
E talvez depois desses 30 e poucos dias de vírus se espalhando, e você está em quarentena, talvez você já conversou coisas com o seu esposo que você não tinha tempo de conversar. Talvez você já conversou coisa com a sua esposa que você não tinha tempo de conversar. Talvez você já planejou coisas que você não tinha outra hora tempo para parar para planejar. Talvez você fez coisas junto com seus filhos que em outro tempo você não faria. E é isso que Deus está fazendo nesses dias. É isso que Deus está trabalhando nesses dias para que você entenda a importância de ser família. Mas Ele também está estruturando e fundamentando uma igreja. Ele também está trabalhando para que uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja vibrante, uma igreja que ama pessoas se levantem, uma igreja que vive por fé, que vive por justiça, uma igreja que vive pela pessoa de Jesus, uma igreja que vive como família, uma igreja que vive como comunidade, uma igreja que vive juntos, unidos num só corpo, num só propósito, numa só fé, num só batismo, num só espírito. Deus está levantando uma igreja firmada sobre a rocha, uma igreja forte, uma igreja destemida, uma igreja valente, uma igreja poderosa, uma igreja que está se levantando para fazer a diferença nesses dias, a partir das casas. Eu louvo a Deus porque você que faz parte dessa igreja, você faz parte da comunidade da Igreja Batista aqui em Levergé. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque na semana que passou, nós tivemos mais de 20 grupos familiares acontecendo na cidade. Eu louvo a Deus pela tua vida, porque você entendeu que na sua casa precisa ter um princípio de ajuntar a sua família para poder adorar a Deus. Você entendeu um princípio que Deus está estabelecendo nesses dias, que é juntar a sua casa, juntar seu filho, juntar sua filha, juntar seu esposo, juntar a esposa, juntar a família em um todo para louvar, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o Senhor e ouvir da sua palavra. Isso é glorioso, isso é poderoso, isso é maravilhoso. Deus está fazendo você entender que a igreja está começando a partir da família. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Uma igreja forte está se levantando sobre a face da terra. Uma igreja forte está se levantando em meio a todo esse caos. Uma igreja forte está se levantando em meio a tudo que está acontecendo. Uma igreja forte está se levantando para fazer a diferença, para viver diferente, para viver de forma especial, para viver uma forma gloriosa nesses dias. Uma igreja mais unida, uma igreja mais amorosa, uma igreja que abraça. Eu tenho certeza que você está em casa assistindo esse culto essa noite e você não vê a hora de poder liberar os dias que estão por vir para poder você vir para a casa do Senhor, você vir para o templo e você encontrar os irmãos e você poder abraçá-lo de uma forma especial. Tenho certeza que você está com esse sentimento hoje. Você não vê a hora de encontrar os irmãos, as irmãs. Você não vê a hora de encontrar os amados irmãos e abraçar e beijar ele e dar um abraço caloroso nele dos dias que se passou e você não vê ele. Você não vê a hora. Você está com saudade de poder junto levantarmos a mão para o céu e podermos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Mas enquanto isso não acontece, Deus está te ensinando a fazer isso na sua casa. Deus está te ensinando a fazer isso dentro do seu lar. Deus está ensinando você a fazer isso no seu quarto. Deus está ensinando você a fazer isso todos os dias. Viver um culto todos os dias. O culto não é só no templo. O culto não é só nessas 4 paredes. O culto é todos os dias, é todas as horas. O culto é dentro de casa, é fora de casa. E Deus está ensinando a gente a ser igreja dentro de casa nesses dias. Deus está ensinando a gente a levantar a mão no quarto e adorá-lo em espírito e em verdade. Então Deus está estabelecendo fundamentos. Deus está revelando a sua palavra através do seu filho nesses dias. Deus está estabelecendo as famílias. Deus está estabelecendo a igreja de uma forma poderosa nesse tempo. Então, se você tem dificuldade
Se você tem dificuldade em ser família, você vai ter dificuldade em ser igreja, e você vai ter dificuldade em conhecer a Deus de verdade. Se você tem dificuldade em viver em unidade com as pessoas que estão próximas de você, em viver em intimidade com as pessoas que estão próximas de você, você vai ter dificuldade em ser igreja nesses dias, você vai ter dificuldade em ser igreja nesse tempo, você vai ter dificuldade em ser corpo de Cristo nesse tempo, porque Deus está trabalhando para que a igreja seja família, e a casa, a partir da casa, a partir do lar, a igreja ser família. Deus está trabalhando para que essa estrutura, ela seja consolidada nesses dias. Mas deixa eu voltar para o texto que eu vou compartilhar com você. Eu não comecei nem a abrir, eu não li o texto ainda, eu vou ler o texto com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Diz assim: esta segunda carta, amados, escrevo-vos agora, em ambos as quais desperto vossas puras mentes por meio das recordações, para que vos lembrei das palavras que foram ditas antes pelos santos profetas, e do vosso mandamento como apóstolo do Senhor e Salvador. Sabendo disto, primeiro, que virão nos últimos dias, preste atenção, virão nos últimos dias, escarnecedores, andando conforme as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas continuam como eram desde o princípio da criação. E nisto eles são voluntariamente ignorantes, que pela palavra de Deus os céus existiam desde a antiguidade, e a terra que permanece fora da água e dentro da água, pelas quais coisas o mundo que existia pereceu coberto de águas, mas os céus e a terra que existem agora, pela mesma palavra, estão reservados para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Olha só, o que eu quero destacar nesse texto com você essa noite? Eu quero destacar com você sobre aquilo que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele está abrindo, está dizendo assim, olha, ele começa esse capítulo dizendo assim, olha, nessa segunda carta, amados, escrevo-vos. Ele está escrevendo para os irmãos, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para os irmãos que estão dispersos, estão espalhados, ele está escrevendo para os santos, ele está dizendo, olha, eu quero trazer a vossa mente, eu quero trazer as recordações. Talvez Pedro, por alguns momentos, ele parou, ele meditou, ele lembrou das palavras de Jesus quando ele estava no Monte da Oliveira, a qual eles perguntaram para Jesus assim, olha, Senhor, quando será a vinda do Senhor? Quando será o fim? Quando vai acontecer essas coisas? Talvez Pedro estava pensando a respeito disso, ele estava pensando daquilo que o Senhor Jesus já havia ensinado, aquilo que Jesus já havia falado. Talvez ele estava trazendo a sua mente, e agora ele está trazendo essa memória para os irmãos, ele está trazendo essa memória àqueles que o ouvem, aqueles que iriam ler essa carta. Ele está trazendo a memória, recordando as palavras que o Senhor havia dito. Mas ele está dizendo, olha, sabemos que nos últimos dias, esses são os últimos dias. Os últimos dias acontecerão várias coisas. Nos últimos dias, fatos acontecerão em todo o mundo. Se você ler Mateus 24, você vai ver que várias coisas vão se suceder. Mas aqui nesse texto, Pedro está dizendo, olha, nos últimos dias virão escarnecedores, aqueles que vão zombar, aqueles que dirão, olha, a gente dirá, ó, Jesus está vindo, Jesus está voltando, e essa palavra nunca parou de ser dita, essa palavra sempre está sendo lembrada. Jesus nunca deixou de lembrar, nunca deixou de falar da sua volta, e ele está lembrando a gente nessa noite, esse dia, essa promessa, ela está prestes a se cumprir.
A vinda do Senhor está perto, ela está próxima, os sinais, as profecias, os sinais estão aí, os sinais estão se revelando, os sinais estão se cumprindo, as profecias que Jesus disse, elas estão se cumprindo, e Jesus e Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo assim, olha, os escarnecedores, aqueles que andam segundo a sua própria carne, com sua própria concupiscência, esses dirão, onde está a promessa da vinda? Eles tirarão onda da gente. Olha, nossos pais já disseram que ele viria. Olha, nossa avó já disseram que ele viria. Olha, fulano já disse que ele viria. Os anos já se passaram e ele ainda não veio. Sabe, existe várias pessoas escarnecedoras que estão falando esse tipo de coisa nesses dias. E o apóstolo Pedro já dizia na sua carta, nos últimos dias apareceria escarnecedores, pessoas que zombariam dessa palavra. Mas presta atenção, essa palavra ela foi prometida pelo Senhor Jesus. O Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 3, no verso 3 principalmente, Jesus disse, olha, eu voltarei novamente. Jesus prometeu, ele disse, olha, eu voltarei novamente. Se você ler Atos dos Apóstolos no capítulo 1, versículo 10 e versículo 11, lá vai aparecer Jesus subindo em ascensão aos céus, os céus recebendo Jesus. E lá mostra os homens, os discípulos olhando Jesus sendo recebido aos céus nas nuvens, mas ao mesmo tempo o texto bíblico vai dizer que os anjos agora aparecem, 2 homens aparecem vestidos de branco e fala aos seus discípulos, dizendo assim, por que vocês estão olhando para cima? Por que vocês estão fixados para os céus? Por que vocês estão parados olhando para os céus? O mesmo Jesus que você está vendo subir, esse mesmo Jesus irá descer. Os anjos estavam reforçando aquilo que Jesus já havia dito. Jesus prometeu que ele viria para estar, para buscar, para se revelar à sua igreja. Jesus havia prometido isso para os seus discípulos, Jesus prometeu isso para a sua igreja naquele dia, e ele faz questão de lembrar você que ele virá, e ele virá buscar a sua noiva, ele virá buscar a sua igreja, ele virá buscar o seu povo. Só que a pergunta é, como Jesus espera nos encontrar nesse grande dia? Como é que Jesus espera encontrar a sua noiva? Como Jesus espera encontrar a sua igreja? Como Jesus espera encontrar os seus filhos? Como Jesus espera encontrar eu e você nesse grande e poderoso dia? Malaquias vai dizer grande e terrível dia. Abacuque vai dizer nesse terrível dia. Mas para a igreja é um maravilhoso dia. Para a igreja é um poderoso dia. Para a igreja é um dia histórico. Para a igreja de Jesus é um dia marcante. Para a igreja de Jesus tem que ser um dia poderoso. Para a igreja de Jesus é um dia de alegria. É um dia de regozijo. É um dia onde a palavra dele se cumpriu. Ele retornou para buscar a sua igreja. Então, se tem alguém do teu lado aí, pode olhar para ela e falar assim, olha, em breve, dentre alguns dias, Jesus virá buscar a nossa família. Jesus virá buscar a nossa família para estar com Ele. Presta atenção, mas tem muita gente que está escarnecendo disso. Como é que Jesus espera encontrar a sua igreja? Como é que Jesus espera encontrar o seu povo? 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 8, vai dizer assim, ó, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que o amam, a sua vinda. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda essa noite, você traga para a sua mente, é que Jesus
espera que a gente ame a sua vinda. Jesus espera que a gente celebre esse dia. Jesus espera que a gente aguarde com alegria esse dia. Jesus espera que a gente tenha desejo ardente todos os dias, que seja o dia da sua vinda. É como o Apocalipse no capítulo 22 diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. Ali mostra o desejo ardente da noiva, do Espírito, da vinda do Senhor. Como é que está o teu coração? Como é que está a sua expectativa para que esse dia aconteça? Sabe, eu não vejo a hora de poder abraçar o meu Jesus. Eu não vejo a hora de chegar diante dele e poder prostrar, e poder abraçar, e poder dizer obrigado, obrigado, obrigado pelo sacrifício, obrigado porque tu fizeste, obrigado porque o Senhor tomou meu lugar. Eu não vejo a hora de estar com ele, de abraçá-lo e dizer, olha, eu te amei e eu tenho te amado e eu quero te amar em todo tempo, por toda eternidade. Eu não vejo a hora de adorá-lo em todo tempo, a toda hora. Eu não vejo a hora de estar com ele todos os dias. Eu não vejo a hora de andar com ele todos os dias. Eu não vejo a hora de poder, em corpo glorificado, poder estar com meu amado. É bem verdade que a Bíblia diz que ele está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está aqui. Mas embora ele esteja aqui, eu ainda não posso vê-lo. Mas vai chegar o dia que eu vou ver ele. Eu vou ver a face do meu Senhor. Vai chegar o dia que eu vou ver a face do meu Cristo. Paulo está escrevendo a Timóteo. E ele está dizendo, olha, ele virá. E é preciso que a gente ame a sua vinda. Sabe, a vinda de Jesus precisa ser amada pela igreja. Assim como a noiva tem uma expectativa em ver o noivo no altar, como a noiva tem expectativa desse grande dia, de celebrar o seu casamento, de ver as coisas do seu casamento acontecendo, espera como pelo dia de dizer o sim no altar. A noiva espera com ansiedade, amando tudo aquilo que está acontecendo. Assim tem que ser a igreja. A igreja tem que olhar para Jesus. E a igreja tem que desejar sua vinda, amar sua vinda. Ame esse dia. Esse dia vai ser o melhor dia da sua vida. Esse dia é o dia glorioso. Esse dia é o dia histórico. Esse dia vai ser onde o mundo, os céus, a terra vão se curvar diante do Senhor. Milhares, multidões vão declarar que Ele é santo. Então nós precisamos amar a vinda dEle. 2. Jesus espera encontrar a sua igreja em santidade. 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. Presta atenção. O texto está dizendo que a santificação ela tem que ser completa. Há uma vida de Deus movendo dentro de você. E essa vida de Deus, ela busca levar santificação no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. Tem muitos que estão me assistindo essa noite, que a sua alma está em profunda tristeza. Muitos que estão me assistindo essa noite, a sua alma está em profunda angústia. Muitos que estão me assistindo essa noite, a sua alma, ela está chorando o tempo todo, embora as pessoas não vejam, embora as pessoas não contemplem as suas lágrimas. Quando você está sozinho, você sabe quem você é, você sabe o que está passando dentro de você, você sabe as dores que você está sentindo, e você sabe o quanto está refletindo no seu corpo. A santificação, ela precisa ser completa. No espírito, na alma e no corpo.
Sabe, nós nos santificamos quando nós nos aproximamos de Jesus. Nós nos santificamos quando nós nos prostramos diante do Senhor. Quando nós nos prostramos diante do Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, quando nos relacionamos com o Senhor, nos tornamos muito parecidos com Ele, e esse é o propósito da vida com Ele, esse é o propósito da vida de relacionamento com o Senhor, é sermos parecidos com Ele, é sermos parecidos com Jesus, é sermos parecidos com a sua glória, é sermos parecidos com a sua imagem e com a sua semelhança, refletirmos a luz dEle, refletirmos sermos sal, é sermos como Ele é, a santificação, a separação das coisas, a separação do mundo, a vida devota, a vida rendida ao Senhor, a vida lançada aos pés de Jesus, nos faz ser parecido com Ele. Ele é santo e nós passamos a ser santo como Ele é. Jesus espera nos encontrar em santidade nesse tempo. Na sua vinda, Ele espera que a igreja, ela viva, ela esteja em santidade. Talvez você está em casa, você não está mais, você não está tendo culto, não há culto na igreja, temporariamente, mas você está em casa, e talvez nesse período que você está em casa, você já se esqueceu de santificar. Você já se esqueceu de guardar o seu coração. Você já se esqueceu de guardar a sua vida no Senhor. Você já se esqueceu que você tem um nome escrito no livro da vida. Você já se esqueceu que a vida de Jesus corre dentro de você. Mas eu quero te lembrar essa noite que o Senhor busca encontrar você em santidade diante dEle. Ah, mas o pastor não está vendo. Mas o Cristo que ressuscitou dentre os mortos está te vendo. Ah, o pastor não está podendo visitar por causa da quarentena, mas o Cristo te visita todos os dias. Ele busca encontrar a sua igreja santificada. 3. Jesus espera encontrar a sua igreja vivendo pacientemente. Talvez esse ponto você está sendo provado na sua carne. Porque ficar os dias de quarentena em casa tem sido uma tormenta para muita gente. Ficar em quarentena dentro de casa, ficar dentro do seu lar, nesses dias tem sido a sua maior tortura nesses dias. Você já está entrando em desespero. Pastor, mas eu não aguento mais, eu quero ver gente. Pastor, eu não aguento mais, eu quero ver as pessoas. Pastor, eu não aguento mais, eu quero fazer alguma coisa. Você já está vivendo dias onde você emocional já está mudando, a sua mente já está mudando, porque você já não suporta mais viver preso dentro de uma casa. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Jesus não permitiu que você ficasse em casa para que sua casa seja uma prisão. Muito pelo contrário, Ele te chamou para dentro do lar, porque Ele precisa restaurar a sua vida por completo. Jesus te chamou para estar dentro do lar, porque Ele deseja fazer uma obra extraordinária na tua vida, a partir da tua casa, como eu já disse anteriormente. Sabe, Jesus está te ensinando a ter paciência. Se você não consegue guardar esses dias dentro da sua casa, como você vai esperar a vinda de Jesus? Se você não consegue guardar esses dias dentro do seu lar, como você vai aguardar esse grande e poderoso dia, esse glorioso dia do Senhor? A paciência, Tiago vai dizer, sede paciente. Tiago capítulo 5, versículo 7, sede paciente, pois irmãos, até a vinda do Senhor. Porque se você não for paciente, você vai começar a escarnecer também. Se você não for paciente, você vai começar a zombar de quem está com paciência esperando.
Se você não for paciente, você vai começar a se tornar incrédulo com aquilo que Jesus está falando e Ele está lembrando nesses dias. Se você não aprender, se você não passar pelo teste da paciência, você não vai estar habilitado a viver os melhores dias do Senhor. Se você ler Tiago, o livro de Tiago, no capítulo 5. Livro de Tiago, capítulo 5. No capítulo 5, no verso de número 7, vai dizer assim, olha: sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto do trabalho e aguarda com longa paciência até que receba a chuva, temporã e a seródia. Aí ele vai dizer em seguida, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Presta atenção, no primeiro verso ele fala, e ele coloca um exemplo, dizendo: olha, os lavradores esperam a chuva, mas em seguida ele vai dizer: fortaleça o seu coração, porque a vinda está próxima. Então deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida essa noite. Ele está te ensinando a ser paciente, apontando para a vinda do Senhor, apontando para a vinda do Senhor Jesus. Mas antes da vinda do Senhor Jesus, você que acredita receberá a chuva da parte do Senhor. Chuva significa ser completamente abençoado pelo Senhor. Jesus está te preparando com paciência, porque quando vier as chuvas do Senhor, as chuvas seródia, a chuva temporã, as chuvas de bênção ser derramadas sobre a tua vida, e vai ser derramada em nome de Jesus sobre a tua vida, você vai saber cultivar da melhor forma, você vai saber lidar com tudo isso da melhor forma. Sabe, todo mundo está dizendo que nós vamos entrar em crise financeira. Todo mundo está dizendo que nós vamos viver um período de recessão. Eu até acredito que a nação pode passar por isso, e há de passar por isso por causa de tudo que está acontecendo. Mas deixa eu falar uma coisa para você: aqueles que estão em Cristo Jesus serão guardados em tudo isso. Aqueles que acreditam na fé em Jesus Cristo, eles serão guardados e serão conduzidos em tudo isso. E você viverá os melhores dias da sua vida, em meio a toda a recessão, em meio a toda a crise que possa acontecer. Cristo, Ele está te ensinando a ser paciente para viver os melhores dias da sua vida. Ponto 4. Jesus espera encontrar a sua igreja guardando os seus mandamentos com fidelidade. A palavra diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14. Na linguagem de hoje: cumpra a sua missão com fidelidade, para que não possa culpá-los de nada, e continue assim até o dia em que o Senhor Jesus cumpra a sua aparição, a sua vinda. Na linguagem revisada e corrigida vai dizer assim: obedeça, guarde os mandamentos do Senhor até que o Senhor apareça. O Senhor espera que a sua igreja guarde os seus mandamentos. O Senhor espera que a sua igreja seja fiel à sua missão. E a sua missão é ser como Cristo é. A sua missão como igreja é ser parecido com Jesus. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Nossa missão é sermos parecidos com Ele. Se a gente é parecido com Ele, as pessoas contemplarão a vida dele na gente. Então a sua missão não é os afazeres do templo, aquilo que tem, apesar disso fazer parte em alguns momentos da nossa vida, mas a nossa missão primordial, a nossa missão primária é ser parecido com Jesus. Ame como Ele ama, perdoe como Ele perdoa, viva a vida de Deus como Jesus viveu. Talvez você está em casa e você está me ouvindo essa noite,
E talvez você está diante do celular, está diante do seu smartphone, está diante da sua TV, e você está me ouvindo. Eu quero dizer uma palavra para você. Esse é o dia que Deus reservou para você renovar a sua aliança com a sua família. Você precisa entender isso. Ele espera encontrar a sua igreja cumprindo a sua missão com fidelidade. Ele espera encontrar a sua igreja guardando os seus mandamentos. Mas eu quero encerrar a minha fala essa noite, abrindo em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse capítulo 22, verso de número 8. Diz assim: Eu, João, vi essas coisas e as ouvi, e havendo-os ouvido e visto, prostrei-me para adorar diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas. Então ele me disse: Atenta-te para que tu não faças isso, porque sou o teu conservo e teu irmão, os profetas, e de teus irmãos os profetas e dos que guardaram as palavras deste livro. Adora a Deus. E ele disse-lhe: Não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. E ele vai dizer, olha, vai dizer: aquele que é justo, aquele que é injusto, continue sendo injusto. Aquele que é imundo, continue sendo imundo. Aquele que é justo, continue sendo justo. E aquele que é santo, continue sendo santo. E eis que venho rapidamente, a minha recompensa está comigo, para dar a cada homem segundo conforme a tua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Abençoados são aqueles que praticam seus mandamentos, para que eles tenham direito à árvore da vida e possam adentrar pelos portões da cidade. Versículo 16: Eu, Jesus, envio meu anjo para testificar-vos dessas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a descendente de Davi e a brilhante estrela da manhã. Ou seja, Jesus está fechando esse texto. Ele está dizendo assim: eu estou testificando disso. Eu estou vindo e esse tempo está próximo. Eu estou vindo e esse tempo está próximo. Se você está aguardando esse grandioso dia, se você está aguardando a vinda do Senhor, se você está vivendo em santidade esperando o Senhor, se você está vivendo como igreja esperando encontrá-lo, se você está vivendo como igreja pacientemente, se você está amando, esperando a vinda do Senhor, eu quero convidar você a orar essa noite. E talvez você que está me assistindo, talvez você estava desligado de tudo isso. Talvez você havia esquecido de todos esses textos. Talvez você já deixou a fé de lado e você se tornou até um zombador da fé. Mas ainda há arrependimento para a tua vida. Há arrependimento. Jesus ama você e Ele deseja tocar a sua vida essa noite. Jesus deseja ministrar sobre o teu coração. Jesus deseja entrar dentro de você e ministrar no teu espírito e fazer uma obra de dentro para fora essa noite. Então, ouça o que eu quero dizer para você. Abra o teu coração e volta para Jesus essa noite, porque o dia está próximo. Abra o teu coração e volta para Jesus, porque o dia está vindo. O grande e glorioso dia do Senhor está vindo. E eu quero te encontrar. Eu quero te abraçar. E eu quero estar com você nesse dia. Então eu quero orar com você essa noite.